9 meses com Maria. É uma novena poderosa da anunciação ao nascimento do Senhor Jesus. Fique conosco esses 9 meses e verá muitas graças em sua vida. 9 meses em Deus, de oração, aprofundamento na fé, esperança, Deus falando conosco. As meditações são do livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Estamos na página 370. Meu irmão, minha irmã, hoje nós começamos as antífonas do Ó, nas vésperas de todos os dias. Estamos na reta final para chegar ao grande Natal do Senhor e, consequentemente, ao final desta novena também. E eu convido você a dar continuidade nas orações através dos 3 meses com São José, que nós vamos começar no dia 20, sexta-feira agora. Hoje vamos falar da sexta virtude da Virgem Santíssima, sua castidade. Depois da queda de Adão, rebelaram-se os sentidos contra a razão, e não há para o homem mais difícil virtude a praticar do que a castidade. Conforme Pseudo Agostinho, por ela luta-se todos os dias, mas raramente se ganha vitória. Mas o Senhor nos deu em Maria um grande modelo dessa virtude. Ela, com razão, é chamada Virgem das Virgens. Lemos em Santo Alberto, e isso porque sem conselho nem exemplo de outros, foi a primeira a oferecer sua virgindade a Deus, dando-lhe assim as outras virgens que a imitaram. Predisse-o Davi com as palavras: virgens que te seguem serão conduzidas até ao rei. Entraram no palácio do rei. Salmo 44, 15 e 16. Sem conselho nem exemplo, digo eu, firmando em São Bernardo: ó Virgem, pergunta o santo, quem te ensinou a agradar a Deus pela virgindade, levando na terra uma vida angélica? Ah, torna o pseudo Jerônimo, certamente Deus escolheu para sua mãe esta Virgem puríssima, para que servisse a todos de exemplo de castidade. Eis a razão porque Santo Ambrósio a chama de porta-bandeira da virgindade. 1. Por causa de tanta pureza, diz o Espírito Santo, é que a Virgem é bela como uma rolinha. Cânticos 1:9. Esta rolinha é Maria, a modestíssima Virgem, diz Apônio. De Açucena chamam-na também, assim como a açucena entre os espinhos é minha amiga entre as filhas. Cânticos 2:2. Na opinião de Dionísio Cartucho, é ela a açucena entre os espinhos, porque as outras virgens, em oposição a Maria, são espinhos para si ou para os outros. Ao contrário, Maria, com sua só presença, insinuava todos os pensamentos e afetos de pureza. Isso confirma as palavras de Santo Tomás. A beleza da Santíssima Virgem desperta em quantos haviam o amor à pureza. São Jerônimo é do parecer que São José conservou a virgindade pela companhia de Maria, refutando a heresia de Elvídio,
que negava a virgindade da Mãe de Deus, diz o Santo Doutor. Dizes que Maria não foi sempre virgem, mas eu vou mais longe e afirmo que também José permaneceu virgem por causa de Maria. 2. Na opinião de São Gregório Nazianzeno, a Santíssima Virgem era tão amante dessa virgindade que, para conservá-la, estaria pronta a renunciar à dignidade da Mãe de Deus. É isso, com efeito, que se deduz da pergunta de Maria ao arcanjo: como se fará isso? Pois não conheço varão algum. Em Lucas 1,34. O mesmo afirma a resposta que deu: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Com esses termos, significa que dá o seu consentimento por ter sido certificada pelo anjo de que se tornaria mãe unicamente por obra do Espírito Santo. Se foi uma condição, né, se nós lermos isso como uma condição, é a mais pura verdade. 3. Na frase de Santo Ambrósio, é um anjo quem guarda a castidade e é um demônio quem a perde. Sim, por essa virtude, os homens assemelham-se aos anjos, como diz o Senhor. Eles serão como os anjos de Deus. Mateus 22:30. Porém, os desonestos tornaram-se odiosos a Deus, como os demônios. Uma sentença atribuída a São Remígio afirma que a maior parte dos adultos se perdem por esse vício. E raro vencê-lo, repetimos Pseudo Agostinho. Mas por quê? Porque não se emprega os meios para esse fim. 4. 3 são os meios, dizem com Belarmino, os mestres da vida espiritual: o jejum, a fugida das ocasiões e a oração. Sobre o jejum, entende-se a mortificação, principalmente dos olhos e da gula. Maria Santíssima, embora cheia da divina graça, foi mortificadíssima nos olhos. Trazia-os sempre baixo e nunca os fixava em pessoa alguma, como referem o Pseudo Epifânio e também São João Damasceno, e acentuam que, desde pequenina, causava admiração a todos por sua modéstia. Por isso, foi apressadamente em visita a Isabel, em Lucas 1,39, para ser menos vista em público. Narra Felisberto que Maria, quando criança, só tomava leite uma vez por dia. Assim, foi revelado a um ermitão chamado Félix. Durante toda a sua vida, jejuou sempre, como atesta São Gregório de Tours. Conrado de Saxônia acentua que jamais teria recebido a Virgem tantos e tamanhos favores se não tivesse sido temperante, pois a gula e a graça não se dão bem. Em suma, foi ela mortificada em todas as coisas, como insinua o texto dos Cânticos. Cântico 5:5. As minhas mãos destilam mirra. A fugida das ocasiões é o segundo meio para vencer o vício. Assim falam os Provérbios 11:5. O que evita os laços está em segurança. De onde, então, a palavra de São Felipe Neri: na guerra aos sentidos só vencem os poltrões, isso é, aqueles que fogem das ocasiões de pecado. Maria fugia tanto quanto possível à vista dos homens, como indica a pressa com que foi visitar sua prima. Aqui adverte um autor que ela deixou Isabel antes de esta dar à luz, como se conclui das palavras de São Lucas, e ficou Maria com Isabel perto de 3 meses, depois dos quais voltou para sua casa. Entretanto, completou-se o tempo de Isabel dar à luz e deu à luz um filho. Lucas 56:1, 56, 57. E por que não esperou?
a fim de evitar as conversas e as visitas que se sucederiam então à casa de Isabel. O terceiro meio é a oração. Como eu sabia que de outra maneira não podia ter continência se Deus não me desse, encaminhei-me ao Senhor e fiz-me a minha súplica. Sabedoria 8, 21. Sem trabalho e contínua oração, a nenhuma virtude chegou a Santíssima Virgem, como consta de uma de sua revelação a Santa Isabel Maria. Maria é pura e amante da oração, diz São João Damasceno. Por isso, não pode suportar os impuros. Mas quem a ela recorre, basta pronunciar-lhe o nome para se livrar deste vício. Dizia o venerável João d'Ávila que muitas pessoas venceram nas tentações contra a castidade só por meio da invocação de Maria Imaculada. Amanhã veremos a 7ª virtude de Nossa Senhora sobre a sua pureza. Não deixe de colocar o seu pedido de oração nos comentários, deixe o like no vídeo e compartilhe ele com seus amigos.